Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as lutas, né, da classe trabalhadora e uma das lutas importantes da qual o Mesa de Debates está acompanhando, né, está entrevistando as pessoas e também postando vídeos sobre essa importante luta é a questão dos servidores federais, né, que estão aí numa importante batalha, né, em defesa aí do seu reajuste salarial e também, né, por direitos. E eu tô aqui com o Diego, né? Ele que vai conversar aqui com a gente sobre, né, qual é a situação aí da luta, né? Como anda aí a negociação com o governo e tudo mais. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço para o Diego fazer sua apresentação inicial. Então, olá, gente. Eu me chamo Diego Schinello, sou aqui de Manaus. Estou como coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas, que representa tanto a Universidade Federal do Amazonas quanto a Universidade Estadual do Amazonas. E faço parte também da direção nacional da FASUBRA, que é a federação que engloba todos os sindicatos, né, de técnicos administrativos das universidades públicas, aí tanto federais quanto estaduais. A gente está em greve nacionalmente desde o dia 11 de março, né, seguindo a uma série de enrolações, né, do governo na nossa mesa de negociação, e aí houveram algumas mudanças durante nossa greve que a gente vai conversar aqui, acho que mais para frente, né, para entender melhor como é que está o andamento da greve. Nós estamos atualmente com 66 universidades em greve, os técnicos, né, os docentes, eu acho que estão com 50 e poucas universidades em greve no Brasil inteiro. Certo? E, Diego, fala aí pra gente, que pé tá a greve dos servidores federais, né? Você falou aí que, né, da situação, né? Como que anda a mobilização, a greve, né, depois de tanto tempo tem tido aderência ainda, né? Como que anda as coisas? Então, ainda no ano passado, o governo, o atual governo, né, o governo Lula 3, que a gente está chamando, ele instalou várias mesas de negociação. Uma delas é a Mesa Nacional de Negociação Permanente, onde o governo conversa com todo o Serviço Público Federal junto. Né? E aí, nessa mesa, foi negociado, por exemplo, 9% de reajuste que foi dado ano passado, e foi negociado ainda esse ano o reajuste no Vale Alimentação, auxílio creche, né, essas questões dos benefícios. E foram instaladas várias mesas específicas e temporárias de cada carreira. Foram feitos pedidos de mais de 90 mesas, né, mais de 90 carreiras específicas do Serviço Público Federal. Solicitaram a abertura de mesa, o governo já abriu 20 e poucas mesas e tem previsão até o final de julho de abrir as demais. E aí, a partir dessas mesas específicas, foram sendo feitos acordos com cada categoria. Aí, por exemplo, você tem a carreira da FUNAI foi reestruturada, recebeu uma atenção na sua mesa, a carreira do IBAMA também, a carreira da Polícia Rodoviária Federal e uma série de outras. E aí, conforme o governo foi assinando os acordos nessas mesas, nessas categorias foram sendo contempladas. Foi enviado projeto de lei ao Congresso, algumas leis já estão até tramitando no Congresso nesse momento. E quando você fala de carreira e de reajuste, tudo é legislação que tem que ser alterada, né? E aí a nossa mesa dos servidores técnicos administrativos em educação das universidades federais foi a primeira mesa a ser instalada lá, acho que ainda em julho do ano passado. Ou julho ou foi agosto, acho que foi julho. E a gente estava pleiteando a reestruturação da nossa carreira, que é uma carreira que é de 2005, né? Ela vai fazer aí 20 anos já, que não sofria nenhuma alteração significativa, né? O Brasil passou por muitas mudanças. Naquele tempo a gente tinha que contemplar ainda muitas pessoas que entraram até mesmo antes da Constituição, que não entraram por concurso, que tinham uma realidade. Agora, a realidade da categoria mudou, e aí a gente está pleiteando uma reestruturação da carreira, né? Essa carreira que engloba as universidades e os institutos federais.
visto uma inércia do governo, né, que de julho do ano passado até março desse ano só houve 2 reuniões, e especificamente em março teve uma reunião onde o governo demonstrou um desconhecimento completo da nossa carreira, nós resolvemos entrar em greve. Nós fomos a primeira entidade nacionalmente, né, assim, que teve outras categorias que estão em processo de greve, mas que são mais localizadas em Brasília, né, que são servidores públicos federais mais localizados em Brasília. A primeira categoria nacionalmente a entrar em greve fomos nós. E nós entramos aí nacionalmente no dia 11 de março. E a greve vem crescendo, né? Essa tem sido avaliada como a maior greve dos últimos tempos, com certeza sendo equiparada aí até ao nível de adesão das grandes greves da década de 80, né, contra o regime militar. Nós temos tido uma participação muito grande, né? Nós estamos, nesse momento, inclusive, lá em Brasília, com mais de 1.000 pessoas em caravana só da nossa federação, né? Sem contar os outros sindicatos. Ontem nós tivemos a última mesa, a última reunião, né? Que até então, da mesa de negociação da nossa greve, onde o governo apresentou uma proposta de reajuste zero em 2024, que vai completamente de encontro ao que nós temos solicitado, né, que a nossa carreira ela é a pior remunerada do Serviço Público Federal e é a que está com o salário mais defasado. Para vocês terem uma ideia, nós estamos recebendo hoje mais ou menos igual ao que a gente recebia lá em 2016, 2017. E naquela época o litro de gasolina era R$3, o litro do óleo era R$2 e 1 quilo de arroz era 1 e pouco, né? Então a inflação realmente corroeu bastante a nossa remuneração na nossa categoria. E aí nós estamos, nesse momento, reunidos, né, tanto no Comando Nacional de Greve lá em Brasília, quanto nos sindicatos de base nacionalmente, para avaliar a proposta que o governo apresentou ontem. E né, falando aí, ou até mesmo reforçando, e qual que seria a proposta, né, que o governo apresentou ontem, né? Eu sei que teve manifestação em Brasília, né? Eu acompanho a página da Fazubra, né? Qual que seria a proposta? O governo, né, tem alguma sinalização positiva? Então, no tocante à reestruturação da nossa carreira, o governo, na reunião passada da mesa, ele já tinha concordado com alguns pontos e outros não, né? E oferecido recomposição salarial de 9% em 2025 e 3,5% em 2026 e 0% em 2024. Aí nós devolvemos para o governo a nossa proposta de reiterar, né, que o que nós pleiteamos é uma recomposição de 34,32%, que é a inflação acumulada no último período, né, desde os anos do Temer para cá, que nós não tivemos nenhum reajuste, nem Temer, nem Bolsonaro, não tivemos sequer negociação com esses dois governos. E aí nós enviamos essa proposta. Né? Na mesa de ontem, o governo reiterou a proposta de 0% em 2024 e apresentou 9% em 2025 e 5% em 2026, né? Que não cobre, né, somando até que basicamente dá a inflação desses anos futuros, né? Se você pegar 9% em 2025, seria 4,5% em 2024, 4,5% em 2025, e aí um pouquinho a mais em 2026. Mas não repõe nenhuma perda para trás. Então, a partir do momento que a gente aceita esse reajuste, a gente abre mão, de fato, de uma parcela significativa do nosso salário que foi corroído pela inflação. Então, a proposta que está na mesa agora, que a gente está avaliando, é 0% em 24%, 9% em 25% e 5% em 26%, com alguns pontos ainda da nossa carreira que estão sendo alinhados, como é o caso do reconhecimento de saberes e competências, por exemplo, que ainda não tem e que a gente está pleiteando que tenha na nossa carreira. Certo. Diego, eu quero conversar aqui com você, né, sobre eu acho que um dos elementos mais problemáticos na minha avaliação do governo, que é o arcabouço fiscal, né? E eu queria saber, né, como que você vê essa medida, né? E perguntar se já não passou da hora dos sindicatos aí fazerem uma mobilização para revogar o arcabouço.
Então, lá na época que estava sendo aprovado o arcabouço, nós chegamos a fazer paralisações, fizemos caravana a Brasília contra a aprovação do arcabouço fiscal, que nada mais é do que um teto gourmet, né, um teto de gastos do mesmo jeito. Ele só abre aí uma margem ilusória de poder aumentar um pouquinho o investimento, mas que não deixa de ser um teto de gastos, né, uma política de austeridade fiscal que vai totalmente de encontro aos interesses da população e da classe trabalhadora. Só que a gente tem enfrentado, dentro do próprio movimento sindical, algumas questões como uma presença reforçada da CUT, né, querendo ou não, é ligada ao Partido dos Trabalhadores, então ela tende a adotar uma postura mais conciliadora com o governo. Na nossa greve, por exemplo, a CUT, esse campo, né, dentro da direção nacional do nosso movimento, ele foi favorável à greve, mas ele tem tomado passos aí para que a greve seja mais branda, para que a greve não cause tanto impacto quanto seria possível. Né? Inclusive, tem algumas lideranças desse campo dentro da nossa federação que tomam atitudes assim claramente antidemocráticas, antissindicais, que espalha fake news, que fala por si só como se falasse em nome da federação, sem ter uma avaliação de conjuntura que embase a fala dessas pessoas. Então, no movimento sindical como um geral, e aí você, né, fala, já passou muito da hora do movimento sindical lutar contra o arcabouço fiscal. Só que é difícil construir essa coesão, uma vez que a maior central ainda, né, maior central sindical do país é a CUT, e ela mesma não tem clareza no debate, né, não tem clareza nessa luta contra o arcabouço fiscal, não tem uma posição definida de fato contra, por ter essa posição mais próxima ao governo. Deixa eu ver se eu entendi. Hoje a Fazubra é dirigida por quem? Então, a direção da Fazubra ela é proporcional. Então, ela tem uma composição de forças, em qual nós temos e aí cada força, né, conforme o número de votos no Congresso, vai tendo um número de diretorias dentro da direção nacional. Aí nós temos esse campo da CUT, né, que é o maior número isolado de diretorias dentro da direção da Fazubra, mas todos os outros campos, aí você vai ter parte do PSOL, você vai ter parte do PCdoB, vai ter parte do PCB, gente que é independente mais assim de partido, mas que está em outras correntes sindicais, compõem a direção nacional. Então, todas essas outras forças, né, que não são do PT ou a CUT, né, como eles mesmos se denominam o campo cutista dentro da Fazubra, eles têm até maioria, na maioria das plenárias e dentro da direção até, mas pela questão da proporcionalidade, esse campo ele tem uma representatividade bastante expressiva. Então, eles conseguem, com a sua força de mobilização, de levar delegados, por exemplo, ao Comando Nacional de Greve, ir tomando medidas para que a greve não se radicalize ao ponto que ela poderia se radicalizar, dada a mobilização que nós temos, que é histórica. Certo. E ainda na discussão, né, em relação ao outro governo, em relação ao governo, né, o fato, né, de ser um governo de frente ampla, né, e abarcar aí setores da direita e até mesmo da extrema direita atrapalha, né, faz com que, na verdade, o governo tome essas medidas aí contra os servidores? Com certeza, né? Essa correlação de forças é o que determina justamente a postura do governo. E aí até, né, a justificativa que sempre o governo dá, ou que até mesmo a pessoas do movimento sindical, né, nessa postura mais de defender o governo dão, é que é um governo de composição, que não tem maioria no Congresso, que não conseguiria aprovar, né, ou fazer medidas como uma suplementação orçamentária. E aí é uma questão é um movimento que eu acho até acertado da parte do próprio Lula, por exemplo, quando ele algumas vezes
conclama ou chama, né, a classe trabalhadora a realmente fazer greve e a fazer pressão. Que a correlação de força se dá por isso, por quem consegue fazer mais pressão. Então, ele está sob pressão constante do mercado, sob pressão constante dessa aliança, né, dessa frente amplíssima que ele montou para derrotar o Bolsonaro. E aí cabe a nós fazer pressão do outro lado, para que aí a gente possa desequilibrar essa correlação de forças a nosso favor. Então, eu acho que ao passo que essas pessoas, por exemplo, que têm uma postura mais de defesa do governo, só defendem o governo e tentam desmobilizar um pouco a nossa luta, é ruim até para o próprio governo. Porque se a gente conseguir fazer uma greve forte, que faça pressão no governo e na sociedade suficiente para que essa correlação de forças vire, é uma vitória para a gente, mas também sairia como uma vitória para o governo, que fez aí uma medida que atendeu mais o desejo da classe trabalhadora. Né? Tanto que os ministros do Lula, como o Haddad, como a Tebet, eles são de uma postura claramente mais neoliberal, mas o próprio Lula faz esses acenos de vez em quando, dizer, olha, vocês precisam me pressionar. Vocês precisam me pressionar porque o outro lado está me pressionando já, que são os banqueiros, que são a extrema-direita dentro do Congresso Nacional. Então, para a gente fortalecer a greve nesse momento é até um ato não de enfraquecer esse governo, mas um ato de ampliar a participação democrática dentro do governo, que é o que nós queremos, né? Nós lutamos para eleger um governo democrático, saberíamos que seria um governo de conciliação de classe, como sempre foi, de composição com um caso complicado, e é justamente a arma que nós temos contra isso é a mobilização. Então, você acredita que o governo ele seria um governo em disputa? Com toda certeza. A gente sabe, tem atores dentro do governo que têm vontade de fazer uma política mais popular. Aí você vai no Silvio Almeida, você vai numa Sônia Guajajara, por exemplo, na Aniele Franco, entre outros ministérios que têm feito uma política de fato interessante. Mas quando você coloca o Haddad com essa política de austeridade fiscal, de arcabouço, né? Quando você coloca uma Tebet, quando você coloca a própria Esther Dweck no Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, aí essa correlação de força se mostra, né? Porque você tem aí onde realmente controla o dinheiro, que é o que importa, você tem pessoas de postura muito até neoliberal. Por isso que está um governo que está em disputa, e a gente, enquanto classe trabalhadora, enquanto sociedade mobilizada, precisamos fazer essa pressão do outro lado, para poder equilibrar essa balança e tentar conseguir alguma coisa diante desse governo, porque nada vai vir de graça. Com o Congresso que a gente tem, com o Lira do jeito que está, o governo acho que tem 100 e poucos, 200 deputados de 513. Então é uma correlação de forças muito ruim. Mas essa correlação de forças se vira na rua, se vira no protesto, se vira na pressão popular. Certo. E continuando aqui o nosso papo, né? A gente, né, critica o atual governo aí pela postura dos servidores, mas eu gostaria que você desse um cenário, né, de como que era, né, nos governos anteriores, no governo Bolsonaro e Temer, né? Porque muitas das vezes, né, ou se critica, né, os servidores por não ter feito a greve naquele momento, ou também, né, ou critica aí, né, os servidores aí, tá vendo? Os servidores fizeram L e agora estão pagando o preço, né? Então gostaria que você falasse um pouco, né, sobre isso. Então, é um tópico que a gente navega com uma certa delicadeza. Durante principalmente o governo Bolsonaro, né? O governo Temer, ele ficou ali meio passou algumas pautas ruins para a classe trabalhadora, como a reforma trabalhista, por exemplo, a contra-reforma, né? Mas em nenhum deles tinha mesa de negociação. A gente mandava ofício, mandava documento, fazia ato e não era recebido. E aí teve, obviamente, a pandemia durante o governo Bolsonaro, né, que impediu aí por 2 anos, basicamente, da gente fazer muita coisa. A gente ficou aí
ainda mais que o movimento sindical como um todo, no Sindicalismo Público Federal, ele é bastante envelhecido. Acho que cabe ressaltar isso, que tem a maioria da nossa base, você chega lá, todo mundo de cabecinha branca. Então, no momento de pandemia, era muito difícil fazer esse processo. Mas em 2022, por exemplo, já era possível. E aí a gente tem uma leitura, né, algumas forças, como eu esqueci até de comentar, né, eu sou da unidade classista, que é a corrente sindical do PCB. A gente tem a avaliação, né, que já havia dentro lá, já em 2022, algumas forças em atuação dentro do movimento sindical que queriam impedir que fosse realizada uma greve para justamente não, aspas, atrapalhar a eleição do Lula. Então, realmente, tem alguns campos que tem essa avaliação que foi ruim, e realmente foi ruim o Bolsonaro ter entrado e saído sem uma greve, mas, ao mesmo tempo, para quem falar, né, o servidor fez o L, agora está aí pagando pato, a gente fez o L justamente para poder fazer greve, justamente para poder ter negociação. Né? A gente defendeu, elegeu um governo democrático justamente para que a gente pudesse ter a possibilidade do diálogo. Enquanto no governo anterior não tinha sequer essa possibilidade. Então a gente passou aí 4 anos sem ter nenhuma reunião com ninguém, com o MEC, com o Paulo Guedes, com quem quer que fosse. Né? Então a gente, inclusive, pressiona e cobra o governo dizendo, olha, a nossa base, a Fazubra, só a Fazubra tem uma base de mais de 200 mil pessoas. Só a Fazubra, imagina todas as outras categorias do funcionalismo público. Né? A gente é a maior, por isso que é tão difícil dar algum reajuste para a gente, porque qualquer 1% para a gente tem um impacto orçamentário gigantesco, porque a gente tem essa base muito grande. Mas a gente fez, né, e aí fazia tempo que não acontecia isso, a própria Fazubra, em plenária, decidiu encaminhar voto no Lula, no primeiro turno do ano passado. E aí esse é o momento também da gente cobrar, dizer, olha, a gente te apoiou, a gente fez campanha, a gente estava lá para poder ter esse diálogo. E esse não é o diálogo que está ocorrendo, não é o diálogo que a gente quer. O governo chegou semana passada na mesa dos docentes e disse, olha, vocês têm até o dia 27 de maio para responder se quer ou não quer. Essa é a última mesa. Se vocês não quiserem, não vai ter nada. Isso é um absurdo. Né? Não existe uma negociação onde um dos lados diz, eu não quero mais negociar, ou tu aceita isso aqui, ou tu te lasca. Dentro do serviço público, pelo menos. Isso aí até ocorre quando você tem uma empresa privada, uma classe desmobilizada, mas nós não estamos desmobilizados. Nós temos uma greve aí que tem parado as universidades no Brasil inteiro, de norte a sul, uma adesão como nós não vimos. Nós estamos, ainda eu falo aqui da minha base, na UFAM, nós vínhamos de um ritmo de 30, 40 pessoas nas assembleias. Hoje em dia nós estamos com uma média de 150, 200. Tem Assembleia Brasil afora que dá 800 pessoas, que dá 1.000. Né? A Assembleia da FRJ teve, acho que 1.500 uma vez. Então, é uma mobilização forte. Então, a gente tem condição. E quando vem alguém e fala, mas o Haddad disse que não tem dinheiro. Mas se a gente tiver força, ele acha. Porque acha dinheiro para dar aumento para a Polícia Rodoviária Federal, que claramente tinha um lado na eleição, né, que tem um lado na luta da classe trabalhadora, tem dinheiro para dar aumento para outras polícias, tem dinheiro para dar aumento para outros setores que já são mais abastados. Então, tem que achar. É simples, né? A negociação é isso, quem tem mais força, e a nossa greve está forte e vai continuar forte. Sobre, né, você pega num assunto bastante interessante aqui, né? Sobre o fato, né, de não ter tido, né, luta, né, na época do governo Bolsonaro. Isso não se deve muito por culpa das centrais sindicais, principalmente as majoritárias, né, que, né, preferiu, né, adotar uma estratégia eleitoral, né, do que adotar uma postura de ir para as ruas. Cara, se quiser falar mal de central sindical é comigo mesmo, que eu sou indignado com as centrais sindicais desde 2017 na Contra-Reforma Trabalhista, que a gente aqui, mas não foi só aqui, foi no Brasil inteiro, mas aqui em Manaus,
a gente fez um dia de greve geral que tinha sindicato da polícia na rua. A nossa manifestação estava o sindicato da polícia. E a CUT, a CTB e a CST não estavam. CSP. Porque na véspera do dia de greve geral, as 3 maiores centrais sindicais do Brasil boicotaram a greve geral. E foi um movimento completamente, sei lá, é burro, não dá para entender, porque a contra-reforma trabalhista foi o que acabou a fonte de financiamento das centrais sindicais. Hoje em dia, há uma disputa muito grande dos sindicatos públicos, porque é onde ainda tem algum recurso, em se falando de luta sindical. Você tem os grandes sindicatos de metalúrgicos e tal, mas quando você tira o chamado imposto sindical, né, aquela contribuição compulsória, você tira, de fato, o financiamento da luta sindical no Brasil. Então, as centrais sindicais têm adotado essa postura muito ruim. Né? A gente, quando na Mesa Nacional de Negociação Permanente, né, que é tocada pelo Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, que é o FONASEF, as centrais tinham um protagonismo muito grande e a gente sempre tentava conversar, convencer, e as centrais sempre foram um freio na nossa luta. A gente tentando avançar, tentando radicalizar, tentando fazer um movimento um pouco mais forte, e é, de fato, muito complicado lidar com essas forças dentro do movimento sindical. Você tem as 2 maiores, né, que são aí a CUT e a CTB, são atualmente o governo. E aí não é uma coisa que não deveria existir, é sindicalista de governo, não existe. Sindicalista, ele é sempre oposição, não importa quem é o governo. A gente não vai ser uma oposição burra e irresponsável que vai detonar a imagem do governo a troco de nada, mas o sindicato existe para defender a classe. E se a classe tem um patrão, o patrão a gente é oposição ao patrão. Então, realmente, a postura das centrais sindicais ela tem sido um dificultador dentro da luta. Por isso que você vê movimentos, por exemplo, como o ANDES Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Docentes, no seu último congresso, se desfiliar da CSP com lutas. É um movimento que a FASUBRA já tinha feito lá anteriormente ao se desfiliar da CUT. Então, as centrais sindicais, basicamente por uma escolha própria, estão perdendo representatividade e força, porque os sindicatos nacionais e as federações entendem que elas não estão contribuindo com a luta. Sobre a questão do antes se desfiliar da CSP com lutas, eu discordo um pouco, mas beleza. Na verdade, para mim, tem muito a ver o fato na direção majoritária ser da resistência. Mas, enfim, e continuando aqui a conversa, né, Diego, e as perspectivas para adiante, a greve continua? Então, a gente está nesse momento, né, com a proposta fresquinha, foi feita ontem, e a gente está em um momento de avaliação. Né? Hoje à tarde eu tenho reunião lá no meu comando local de greve, aqui o Comando Nacional de Greve também vai se reunir hoje, no final da tarde, para avaliar, mas o mote o mote principal, um dos motes principais da nossa greve era que 0% em 2024 não dá. Então, a gente vai ainda, muito provavelmente, insistir nessa tecla, né, que tem que ter alguma coisa para 2024. A greve deve continuar assim, já está ficando um pouco cansativo, né, os nossos sindicatos já estão ficando assim, um pouco com uma dificuldade financeira, porque manter uma greve é um negócio muito caro, mas a gente tem fôlego ainda para mais um tempo de greve, porque nesse processo, principalmente para a nossa categoria, nesse processo de discussão da reestruturação da carreira, o governo aproveitou meio que para dar com a mão e tirar com a outra. Então, a gente tem muita coisa para resolver ainda. Apesar de o governo ter dado para a gente também um prazo, igual ele deu para os docentes, a gente entende que não é assim que funciona uma negociação. Então, a gente vai tomar o nosso tempo, né? A FASUBRA é uma federação, não é o Sindicato Nacional, então todas as decisões têm que passar por todas as bases, né, para ser avaliadas. Então, a gente deve fazer aí, ao longo dessa semana e da próxima, rodada de assembleia pelo Brasil afora, para dizer o que a nossa resposta a essa proposta do governo. E já adianto que deve ser negativa. Então, a greve continua. E, né, indo para a parte final aqui da nossa conversa, eu falei que ia, né,
não ia durar muito. E sobre a questão dos tais, o que é os tais e qual que é a importância de colocar os tais na negociação, né? Explica qual que é essa questão aí para gente. Então, TAI é a sigla de Técnico Administrativo em Educação, que é a carreira que foi criada lá em 2005, que representa todo o corpo, de fato, técnico administrativo, né? Tanto a parte técnico de laboratório, auxiliar de administrativo, quem faz a engrenagem interior das universidades e dos institutos federais funcionar. Toda essa galera é dessa categoria. E também os técnicos administrativos dos hospitais universitários, que são técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, galera que foi linha de frente na pandemia nos hospitais universitários é da nossa categoria. Então, em muitos estados nós temos também, por exemplo, nossos sindicatos têm assento em mesa de discussão da saúde, porque a gente tem essa presença muito forte dentro dos hospitais universitários. E como eu falei, a nossa carreira técnico administrativo em educação das universidades, institutos federais, é a maior carreira do Serviço Federal em número, somos mais de 200 mil servidores e servidores entre ativos e aposentados na base, e é a gente que faz a universidade funcionar, é a gente que faz RU funcionar, é a gente que faz pagamento de bolsa, é a gente que faz pagamento de salário, é a gente que faz concurso, é a gente que é técnico de laboratório, é a gente que abre e fecha sala de aula, que monta data show para o professor que tem 5 doutorados e não sabe montar o data show, como tem a piada na internet, né? É a gente que é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, dentro dos hospitais universitários. É a gente que é a barriga, né, da universidade. A gente não é a atividade fim, que é o professor que dá aula, né, que está ali, mas a gente faz pesquisa, a gente faz extensão, a gente orienta aluno junto com o professor, a gente está na pós-graduação, a gente faz de um tudo dentro da universidade. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Diego, né? Gostei aqui do nosso papo e desejar primeiramente sorte na greve dos servidores e falar que nós estamos acompanhando, né, e apoiando a luta, né, divulgando, né, os atos, né, procurando aí fazer entrevista, né, com liderança aí dos servidores para poder aí, né, apoiar essa importante batalha que ocorre no Brasil. Então, agradecendo ao Diego, né, e passo a bola aí para o Diego fazer suas considerações finais. Queria agradecer muito o Guilherme pelo convite, né, aqui para participar do Mesa de Debates. É muito importante para a gente dar publicidade à nossa greve, à nossa luta e à nossa categoria. Porque, como eu disse, a gente está muito na parte interna dos trabalhos da universidade, a gente não tem tanta visibilidade quanto os professores, por exemplo. Mas nós somos parte fundamental do que coloca a educação nesse país para funcionar. A gente é parte fundamental da produção de ensino, pesquisa e extensão nesse país também. E pedir, né, todo mundo que nos apoie aí no nosso movimento, né? A greve ela é um jogo que tem 3 atores, né? Tem a classe trabalhadora, tem o patrão e tem a opinião pública. E a ideia da greve é que a opinião pública esteja ao lado da classe trabalhadora, nem sempre é o que ocorre, né? Sobretudo nos últimos anos. Mas parabenizar o Guilherme por esse trabalho, agradecer novamente o espaço e vamos à luta. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Diego, né? Agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas, shorts, né, que a gente faz. E segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Né? A programação continua. Um forte abraço e fui.